Você está cansado das brigas dentro da sua casa? As paredes do seu lar testemunham mais gritos do que risos, mais lágrimas do que sorrisos. Você se deita à noite e a angústia aperta o seu peito, porque a paz parece ter abandonado sua família e a harmonia se tornou uma memória distante. Você clama por um fim à confusão, às palavras que ferem, ao silêncio que acusa. Pois eu te digo, em nome daquele que é, que hoje o céu se inclina para te ouvir. O tempo da angústia, do choro escondido no quarto, da discórdia na mesa de jantar, termina agora. Prepare o seu coração. Respire fundo. Sinta a atmosfera do lugar onde você está a mudar. Porque neste exato momento, o trono da graça de Deus envia os seus mais poderosos anjos guerreiros e mensageiros para intervir diretamente na sua causa. A operação celestial pela paz e harmonia no seu lar começa neste exato instante. Neste momento, pela autoridade que me foi concedida no nome de Jesus, eu invoco a presença trina dos arcanjos de Deus. Eu convoco São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, para que ele desembainhe agora sua espada de fogo e corte toda raiz espiritual de contenda. Eu convoco São Rafael Arcanjo, o médico de Deus, para que ele derrame seu bálsamo de cura sobre os corações feridos e as almas amarguradas. E eu convoco o glorioso Arcanjo Gabriel, o embaixador de Deus, aquele que anunciou a maior alegria à humanidade, para que ele entre em sua casa e decrete a boa nova da paz. Hoje, o poder do código divino Efatá, que significa abra-se, é liberado sobre a sua vida e sobre o seu lar. Portas de contenda, de dívidas e de doenças emocionais se fecham para sempre. E as portas da harmonia, da prosperidade e da reconciliação se abrem de maneira sobrenatural. Diga comigo com fé: Efatá, Efatá, Efatá. Eu me levanto agora em autoridade espiritual e declaro guerra contra toda a força das trevas que se infiltrou em seu lar para semear a discórdia e a confusão. Em nome de Jesus Cristo, eu convoco o exército de anjos guerreiros liderados por São Miguel Arcanjo, que eles desçam agora sobre a sua residência, sobre o terreno, sobre o teto, sobre cada cômodo, cada parede, cada objeto. Eu ordeno que toda legião de demônios da contenda, espíritos de irritação, principados da discórdia familiar, potestades que se alimentam de brigas e discussões, sejam agora localizados, amarrados e subjugados pelo poder da cruz de Cristo. Eu decreto que a sua casa não é mais um território de guerra espiritual, mas sim um santuário da paz de Deus. A bandeira da vitória, a bandeira do sangue do Cordeiro, é hasteada agora sobre o seu teto, visível no mundo físico e no mundo espiritual. Todo espírito maligno que causa incompreensão, que torce as palavras, que inflama os ânimos, que traz à tona mágoas passadas, tem exatamente 3 segundos para deixar este lar. 1, 2, 3. Saia agora e nunca mais retorne. Eu te expulso pelo poder do nome que está acima de todo nome. A autoridade de Deus é restabelecida neste lar, e a paz começa a fluir como um rio de águas tranquilas, inundando cada ambiente e cada coração. Está feito. Pelo poder que reside no nome do Cordeiro, eu foco agora a espada flamejante de São Miguel Arcanjo contra toda obra de inveja e mal-olhado que foi direcionada à sua família. Miguel, eu te peço, com a permissão do Pai, que sua espada de fogo azul celeste corte agora, de forma cirúrgica e implacável, todos os laços energéticos negativos, todas as setas de inveja, todos os olhares de cobiça lançados por vizinhos, por parentes, por colegas de trabalho, por falsos amigos. Que toda palavra de maldição sussurrada em segredo, todo desejo de fracasso para sua união, toda praga rogada contra a felicidade dos seus filhos, seja agora desfeita, anulada, pulverizada e transformada em cinzas.
Eu vejo a espada de Miguel cortando fios escuros que conectavam sua casa a pessoas invejosas. Eu vejo o escudo de Miguel se levantando como um espelho divino, refletindo toda a negatividade de volta à sua origem, não como maldição, mas como uma luz de revelação para que o remetente se arrependa. Eu declaro o seu lar, o seu casamento, suas finanças e a saúde da sua família debaixo de uma cúpula de proteção celestial. Nenhuma inveja prosperará, nenhuma cobiça terá poder, nenhuma fofoca destruirá o que Deus uniu. O selo protetor de São Miguel Arcanjo é ativado agora, tornando sua família invisível para os olhos do mal e irresistivelmente magnética para as bênçãos dos céus. A paz que vem da segurança divina se instala agora em seu espírito. Com a autoridade do nome de Jesus, eu me levanto contra toda e qualquer obra de feitiçaria, macumbaria, vodú, magia negra ou qualquer ritual maligno que tenha sido encomendado ou direcionado para destruir a paz do seu lar. Seja um trabalho feito com nomes, com fotos, com peças de roupa. Seja uma maldição hereditária que vem passando de geração em geração, causando divórcios e brigas. Seja um objeto amaldiçoado que foi colocado dentro da sua casa sem o seu conhecimento. Eu ordeno agora que o fogo consumidor do Espírito Santo desça como um relâmpago e queime toda essa obra maligna. Que o sangue de Jesus, que tem poder para purificar todo o pecado e desfazer toda a obra do diabo, seja aspergido agora em cada canto da sua casa, nos alicerces, nas paredes, no telhado. Eu quebro agora todo altar demoníaco que foi levantado no mundo espiritual contra a sua família. Eu cancelo todo decreto infernal assinado contra a sua felicidade. Eu anulo o poder de toda palavra de maldição proferida por boca de bruxos, feiticeiros ou qualquer pessoa usada pelo inimigo. O poder de Deus é infinitamente maior. Onde havia um feitiço de separação, eu decreto a unção da unidade. Onde havia um trabalho para a miséria, eu decreto a bênção da prosperidade. Onde havia magia para a doença, eu decreto a cura divina. A sua casa está limpa, purificada e consagrada ao Senhor. Todo o mal foi desfeito agora e para sempre. Eu agora me dirijo aos espíritos imundos que causam perturbação e desordem emocional. Espírito de ira, que causa explosões de raiva descontrolada e palavras que ferem profundamente, eu te ordeno em nome de Jesus, saia deste lar. Espírito de impaciência, que não permite o diálogo e transforma pequenas coisas em grandes tempestades, eu te repreendo e te expulso. Espírito de gritaria e confusão, que se alimenta do caos e do barulho da contenda, o seu tempo aqui acabou, saia agora. Espírito de amargura, que guarda rancor e envenena as memórias, eu te arranco pela raiz e te lanço no abismo. Espírito de incompreensão, que cega o entendimento e ensurdece os ouvidos para a voz do amor, você não tem mais poder nesta casa, em nome de Jesus. Eu declaro que o lugar desses espíritos é agora ocupado pelo fruto do Espírito Santo. Onde havia ira, entra a mansidão. Onde havia impaciência, entra a longanimidade. Onde havia gritaria, entra a paz que excede o entendimento. Onde havia amargura, entra o perdão. Onde havia incompreensão, entra a sabedoria do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. A atmosfera da sua casa muda radicalmente agora. O ar se torna leve, puro, respirável. A presença do Espírito Santo se torna palpável, trazendo calma, serenidade e um desejo genuíno de reconciliação e amor entre todos os membros da família. Para selar esta limpeza e fortificar esta libertação, eu declaro agora que a sua casa e todos os que nela habitam estão debaixo do selo do sangue do Cordeiro. Assim como o anjo da morte não pôde entrar nas casas dos hebreus no Egito por causa do sangue nos umbrais, eu pinto agora, com o pincel da fé,
os umbrais das portas e janelas da sua casa, com o sangue redentor de Jesus Cristo. Nenhum mal poderá entrar. Nenhuma praga chegará à sua tenda. Nenhum demônio poderá cruzar esta linha de proteção divina. Eu declaro que os anjos de Deus acampam ao redor da sua casa, montando uma guarda de honra, um perímetro de segurança celestial intransponível. Esta casa se torna um pedaço do céu na terra, um território santo, consagrado ao Deus Altíssimo. Eu estendo esta proteção sobre o seu sono. Você e sua família dormirão em paz, e o seu sono será tranquilo, livre de pesadelos, de perturbações e de ataques noturnos. A paz de Deus, que é uma sentinela, guardará a sua mente e o seu coração. Você está seguro. Sua família está segura. Seu lar está selado. Esta obra de limpeza e proteção está completa, confirmada e estabelecida no céu e na terra. Aleluia! Agora, com a casa espiritualmente limpa, eu convido o arcanjo Gabriel a entrar e proclamar o seu decreto de paz e provisão. Gabriel, mensageiro da Boa Nova, assim como você anunciou a Zacarias e a Maria, anuncie agora o fim do cativeiro financeiro nesta casa. Muitas brigas e discussões nascem da preocupação com as dívidas, com as contas que não fecham, com a falta de recursos. Portanto, eu uso a chave do decreto Efatá e proclamo: portas da escravidão financeira, fechem-se agora. Eu repreendo o espírito de miséria, o devorador que consome o salário, o espírito de dívidas que gera angústia e conflito. Eu declaro nulo todo contrato espiritual com a pobreza. Eu quebro as correntes que te prendem a bancos, a cartões de crédito com juros abusivos, a agiotas. Em nome de Jesus, eu declaro que o jugo da dívida está quebrado sobre a sua vida. O arcanjo Gabriel anuncia um tempo de alívio, um tempo de refrigério, um tempo de superabundância. O Deus que multiplicou os pães e peixes está, neste momento, multiplicando os seus recursos. A preocupação que rouba a sua paz e causa discussões está sendo substituída pela confiança na provisão divina. O dinheiro deixará de ser um motivo de guerra e se tornará uma ferramenta de bênção e harmonia neste lar. Efatá, abram-se agora as comportas dos céus. Eu decreto, sob a unção do arcanjo Gabriel, a liberação de recursos financeiros inesperados sobre a sua vida. Eu libero a palavra para que heranças que estavam bloqueadas na justiça sejam liberadas. Eu libero a palavra para que causas judiciais que se arrastavam por anos tenham um desfecho favorável e rápido, trazendo restituição financeira. Eu ordeno que pessoas que te devem dinheiro sintam um impulso divino e irresistível para te pagar integralmente. Eu decreto a chegada de bônus, de prêmios, de aumentos salariais que não estavam no radar. Efatá, abram-se os caminhos para o dinheiro que já é seu, por direito divino, mas que estava retido pelo inimigo. Que o anjo do Senhor vá agora à sua frente, destrancando cofres, abrindo portas de bancos, movendo corações de juízes e advogados em seu favor. Eu declaro que a sua conta bancária recebe agora uma visitação angelical. Onde havia o vermelho da dívida, eu profetizo o verde da abundância. Onde havia o som da cobrança, eu profetizo o som da notificação de um Pix inesperado, de um depósito da graça de Deus. Receba esta liberação. A provisão de Deus chega de fontes esperadas e, principalmente, de fontes inesperadas. A paz financeira, que é um pilar para a paz familiar, está sendo estabelecida agora mesmo. O arcanjo Gabriel, portador de boas notícias, anuncia agora a abertura de portas no campo profissional, trazendo paz através da segurança do trabalho. Para você que está desempregado e cuja falta de trabalho tem sido fonte de humilhação e conflito, eu decreto: Efatá, abram-se as portas do emprego dos seus sonhos, que o seu currículo chegue agora nas mãos certas, que o telefone toque com a proposta que você tanto espera. Para você que está trabalhando,
mas se sente desvalorizado e mal remunerado, eu decreto uma promoção sobrenatural, um reconhecimento que trará um aumento significativo de salário. Para você que é autônomo ou empreendedor, eu decreto Efatá. Abram-se as portas para novos clientes, para os melhores contratos, para parcerias de sucesso. Que a sua agenda lote, que o seu negócio prospere de uma maneira nunca antes vista. Eu cancelo todo espírito de estagnação profissional. Eu quebro toda barreira que te impedia de crescer. A unção da excelência, da criatividade e da sabedoria de Deus vem sobre você. Você será cabeça e não cauda. Estará por cima e não por baixo. A segurança e a dignidade que vem de um trabalho abençoado trarão uma nova atmosfera de tranquilidade e respeito para dentro da sua casa. As discussões por falta de perspectiva acabam hoje. Eu peço agora que o arcanjo Gabriel, o embaixador da sabedoria divina, sopre sobre a sua mente e a mente do seu cônjuge um espírito de entendimento e unidade na administração das finanças. Eu repreendo o espírito de egoísmo, o espírito do meu dinheiro e do seu dinheiro. Eu decreto o fim das discussões por causa de gastos, o fim das acusações sobre quem ganha mais ou quem gasta mais. A sabedoria do alto desce sobre este casal agora. Vocês terão a mesma mente, o mesmo propósito, o mesmo coração para planejar o futuro financeiro. Deus lhes dará estratégias para sair das dívidas, para investir com sabedoria, para poupar com disciplina e para gastar com equilíbrio. Onde havia segredos financeiros, eu libero a transparência. Onde havia desconfiança, eu libero a parceria. Onde havia individualismo, eu libero a união de forças. Vocês se tornarão uma equipe imbatível. O dinheiro não será mais o senhor da relação, mas sim um servo que trabalha para a realização dos sonhos da família. Gabriel estabelece um pacto de prosperidade e unidade financeira neste lar. A paz que vem de caminhar juntos na mesma direção financeira começa a reinar agora. Decreto Efatá para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu trabalho. Abram-se as portas da criatividade e da inovação. Arcanjo Gabriel, que trouxe a mensagem mais criativa de todos os tempos, inspire agora a sua mente com ideias milionárias, com soluções que ninguém mais pensou. Eu libero sobre você uma unção de excelência profissional. Tudo o que você colocar as mãos para fazer, prosperará. Eu repreendo o espírito de fracasso, de portas fechadas, de clientes que somem. A partir de hoje, você atrai os melhores clientes, os clientes que pagam em dia, que valorizam o seu trabalho. Eu declaro que a sua empresa se torna uma referência no mercado. Eu abençoo o seu CNPJ e o seu CPF. Eu decreto o fim dos processos trabalhistas, das dívidas com fornecedores, dos problemas com impostos. Uma onda de legalidade, de ordem e de prosperidade invade a sua vida profissional. E com essa prosperidade, vem a capacidade de ser generoso. Eu libero sobre você um coração de dizimista fiel, de ofertante alegre, porque você reconhece que toda a provisão vem de Deus. E ao honrar a Deus com seus bens, as janelas do céu se abrem ainda mais, e a paz de ter as contas pagas e ainda sobrar para abençoar outros se torna a sua nova realidade. Pelo poder da restituição divina, eu decreto agora, na autoridade do nome de Jesus, a devolução de tudo aquilo que foi roubado da sua família e que causou dor e conflito. Se roubaram seu dinheiro, seus bens, sua paz, sua alegria, sua saúde, eu envio uma ordem de despejo ao inferno. Devolva, devolva em dobro, devolva 7 vezes mais. O arcanjo Gabriel, como um oficial de justiça celestial, leva agora o decreto de restituição assinado por Deus. Onde houve perda, haverá dupla honra. Onde houve prejuízo, haverá lucro sobrenatural. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância.
Eu ativo essa promessa sobre você agora. Tudo aquilo que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a oruga comeram, os anos que foram consumidos pela crise, pela má administração ou pela injustiça, Deus está restituindo agora. Prepare-se para receber de volta o que era seu. Prepare-se para a surpresa da restituição. Esta palavra libera a cura para as feridas da perda e substitui a memória da dor pela alegria da restauração. A harmonia que foi roubada pela injustiça está sendo devolvida em porção dobrada para a sua casa. Para selar este ciclo de decretos de prosperidade e paz financeira, eu te coloco debaixo da promessa do cuidado paternal de Deus, anunciada pelo arcanjo Gabriel. Olhai para os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, e o Pai Celestial as alimenta. Você vale muito mais do que eles. Eu decreto o fim da ansiedade pela provisão. Eu quebro o poder do medo do futuro. Eu te proíbo de se preocupar com o que há de comer, beber ou vestir. O seu Pai Celestial sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu declaro que um espírito de descanso e confiança no cuidado de Deus preenche o seu coração agora. A paz que vem de saber que você é amado e cuidado pelo Criador do universo inunda a sua alma. Essa paz é o alicerce inabalável sobre o qual a harmonia do seu lar será reconstruída. A luta por sobrevivência acaba hoje. Começa o tempo de viver a abundância da graça. Está selado em nome de Jesus. Agora, com a intervenção de São Miguel para a limpeza e de Gabriel para a provisão, eu convoco o arcanjo médico, São Rafael, para que ele inicie uma profunda cirurgia espiritual nos corações de todos os membros desta família. Rafael, cujo nome significa Deus cura, eu te peço, derrame o seu bálsamo verde esmeralda, a pomada celestial, sobre cada coração que está ferido, amargurado, ressentido. Eu me dirijo a toda raiz de amargura, toda falta de perdão, toda mágoa guardada de discussões passadas. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas raízes tóxicas sequem e morram agora. Rafael, aplique sua anestesia divina e com seu bisturi de luz, remova todo cisto de rancor, todo tumor de ódio, toda pedra de orgulho que impede a reconciliação. Eu libero uma onda sobrenatural de perdão sobre este lar. Onde havia acusação, eu decreto a graça. Onde havia ressentimento, eu decreto a anistia. Que a capacidade de perdoar como Cristo perdoou a Igreja seja derramada abundantemente. Que as palavras, eu te perdoo e me perdoe, sejam ditas com sinceridade e recebidas com humildade. A cura das relações começa na cura dos corações, e essa cura profunda e verdadeira está acontecendo agora mesmo. Com a autoridade de Filho de Deus, eu me levanto contra a enfermidade da alma que gera conflitos, a ansiedade, a depressão e o estresse. Essas doenças invisíveis transformam pessoas amáveis em seres irritadiços, agressivos e intolerantes. Arcanjo Rafael, eu te peço, desça com a sua medicina celestial e trate a causa desses males. Eu repreendo o espírito de ansiedade que rouba a paz e pinta o futuro com as cores do medo. Eu quebro o poder da depressão que suga a alegria, a esperança e a vontade de viver. Eu anulo os efeitos do estresse crônico que tensiona os nervos e encurta o pavio da paciência. Eu ordeno que toda a química cerebral seja agora ajustada e equilibrada pelo poder de Deus. Que a serotonina, a dopamina, a endorfina, os hormônios da alegria e do bem-estar sejam liberados em abundância no organismo de cada pessoa desta casa. Eu substituo o espírito de peso por vestes de louvor. Eu troco a mente caótica pela mente de Cristo, que é uma mente de paz,
de ordem e de amor. A saúde emocional está sendo restaurada, e com ela, a capacidade de se relacionar de forma saudável e pacífica. O fardo pesado é retirado dos seus ombros agora. Efatá. Abram-se os ouvidos e a boca para a comunicação do amor. Eu decreto, sob a unção curadora de São Rafael, o fim da surdez seletiva e do mutismo emocional neste lar. Chega de um falar e o outro não escutar. Chega de corações fechados que não conseguem expressar sentimentos, medos e necessidades. Eu curo agora a surdez da alma, para que cada um possa ouvir não apenas as palavras, mas o coração do outro. Eu curo a mudez do afeto, para que as palavras "eu te amo", "eu te admiro", "você é importante para mim", fluam com naturalidade e frequência. Eu repreendo o espírito de crítica, de sarcasmo, de ironia e de palavras ásperas, e eu libero o espírito da comunicação não violenta, da comunicação que edifica, que encoraja, que consola. Que a língua, que antes era uma fonte de veneno, se torne agora uma fonte de bênçãos. Assim como Jesus curou o surdo-mudo de Decápolis dizendo "Efatá", eu digo ao sistema de comunicação desta família: abra-se. Abra-se para a honestidade, para a vulnerabilidade, para a empatia, para o carinho. A ponte da comunicação, que estava quebrada, está sendo solidamente reconstruída pelo engenheiro do universo. Arcanjo Rafael, peço que sua luz de cura viaje agora para o passado, para a linha do tempo desta família, e cure as feridas e os traumas que ainda hoje servem de combustível para as brigas. Traumas de infância, feridas de abandono, de rejeição, de abuso, que fazem com que as pessoas reajam de forma desproporcional no presente. Eu peço que o bálsamo de Deus seja derramado sobre cada memória dolorosa. Eu ressignifico, pelo poder do Espírito Santo, cada evento traumático. Onde houve dor, Deus está trazendo um propósito. Onde houve uma ferida, Deus está criando uma pérola de sabedoria. Eu quebro os padrões de comportamento destrutivos que são repetidos de geração em geração. A maldição hereditária de divórcios, de alcoolismo, de violência doméstica, de comunicação agressiva é quebrada agora em nome de Jesus. Um novo legado começa hoje. Um legado de cura, de respeito, de amor e de paz. Vocês não são mais prisioneiros do passado. Vocês são livres para construir um novo futuro, uma nova história, baseada na graça e na cura que vem do trono de Deus. O passado perde o poder sobre o presente desta família neste exato momento. Agora, eu peço que a luz verde curadora de São Rafael faça um escaneamento completo no corpo físico de cada pessoa que vive nesta casa. Muitas vezes, dores crônicas, doenças não diagnosticadas, desequilíbrios hormonais são a causa oculta de irritabilidade e mau humor, gerando conflitos. Portanto, eu libero a cura divina da cabeça aos pés. Eu ordeno que toda enxaqueca, toda dor de cabeça tensional, cesse agora. Eu envio a cura para a coluna, para as articulações, para os ossos. Eu libero a cura para o sistema digestivo, para o estômago, para o intestino. Eu ordeno que o sistema nervoso se acalme e seja restaurado. Eu decreto o equilíbrio perfeito de todos os hormônios. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, seja ele qual for. Eu cancelo todo diagnóstico médico negativo. Pela palavra de Deus, eu declaro: pelas suas chagas, fostes sarados. A saúde física plena e vibrante é o seu direito como filho de Deus. E um corpo saudável e sem dor é um instrumento de paz. Receba a sua cura física agora. Sinta o calor da mão de Deus te tocando, restaurando cada célula, cada tecido, cada órgão do seu corpo. A saúde divina traz a paz divina. Para coroar esta obra de cura de São Rafael, eu decreto a infusão de um novo espírito, de um novo coração, em cada membro desta família.
assim como Deus prometeu em Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu reclamo esta promessa agora. Fora, coração de pedra, duro, inflexível, orgulhoso. Entre, coração de carne, sensível, humilde, ensinável. Eu decreto que o fruto do Espírito Santo, descrito em Gálatas, capítulo 5, brote abundantemente neste lar. Onde havia discórdia, eu planto o amor. Onde havia tristeza, eu planto a alegria. Onde havia guerra, eu planto a paz. Onde havia impaciência, eu planto a longanimidade. Onde havia aspereza, eu planto a benignidade. Onde havia maldade, eu planto a bondade. Onde havia infidelidade, eu planto a fé. Onde havia arrogância, eu planto a mansidão. E onde havia descontrole, eu planto o domínio próprio. O caráter de Cristo está sendo forjado em cada um de vocês, tornando a convivência harmoniosa, não por esforço humano, mas pela obra sobrenatural do Espírito Santo. E agora, eu me levanto como um atalaia e proclamo a vitória. A batalha terminou. O decreto celestial foi emitido, assinado pelo Rei dos Reis e selado com o sangue do Cordeiro. A operação conjunta dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael neste lar foi concluída com sucesso absoluto. O que estava em desordem, agora está em ordem. O que estava quebrado, agora está restaurado. O que estava contaminado, agora está purificado. Eu declaro que o armistício foi assinado no céu, e o tratado de paz entra em vigor na terra, dentro da sua casa, neste exato momento. As armas da ofensa, da crítica e da acusação são depostas. A bandeira branca da rendição a Cristo é hasteada. Eu declaro que as paredes desta casa, que antes absorviam energia de briga, agora estão sendo recalibradas e passam a emanar uma frequência de paz, amor e harmonia. Qualquer pessoa que entrar nesta casa a partir de hoje sentirá uma paz diferente, uma presença santa, uma atmosfera celestial. O seu lar se torna oficialmente uma embaixada do céu na terra. Está feito, está decretado, está selado. A vitória é sua em nome de Jesus. Em conclusão a este ato profético, nós elevamos um som de gratidão ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, pela sua intervenção poderosa e misericordiosa. Obrigado, Pai, por ouvir o nosso clamor. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que nos purifica e nos dá acesso ao trono. Obrigado, Espírito Santo, por operar a transformação em nossos corações. Obrigado, São Miguel Arcanjo, pela sua proteção e libertação. Obrigado, São Rafael Arcanjo, pela sua cura profunda. E obrigado, glorioso Arcanjo Gabriel, por ser o portador da boa nova da paz em nosso lar. Eu decreto que a partir deste dia, o som que prevalecerá nesta casa não será o som da briga, mas o som do louvor. Não será o som do choro de tristeza, mas do choro de alegria. Não será o som da porta batendo com raiva, mas o som de gargalhadas de felicidade. A presença dos anjos agora preenche cada cômodo, trazendo consigo a atmosfera do céu. A harmonia não é mais um sonho distante, é a sua realidade presente e contínua. Viva esta nova estação de paz. Desfrute desta nova aliança de amor. A bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre você e sobre toda a sua casa, hoje e para todo o sempre. Amém, amém, e um glorioso amém. O milagre está feito. A paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, já está guardando a sua mente, o seu coração e o seu lar em Cristo Jesus. O som da contenda foi silenciado pela doce melodia do céu. A angústia deu lugar à serenidade. A guerra acabou. Não quebre esta corrente de poder e de paz. Assim como você foi abençoado de maneira tão profunda, seja um canal de bênção na vida de outros.
Pense agora em 3 famílias que você sabe que estão passando por conflitos e envie este vídeo para elas como um ato de amor e intercessão. E para selar a sua vitória, para tomar posse definitiva da sua bênção, escreva agora mesmo nos comentários, com toda a fé do seu coração: eu recebo a paz e a harmonia do arcanjo Gabriel no meu lar. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração e em sua casa. Que Deus te abençoe poderosamente.